As eleições municipais de 2024 estão se aproximando e as pessoas tenham dúvidas sobre. Nossa equipe foi às ruas para trazer dúvidas para que o analista judiciário do Cartório Eleitoral de Uberlândia, Gustavo Arantes, responda. Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Nós fizemos algumas perguntas, né? Nós fomos até as ruas com as perguntas que as pessoas têm na rua mesmo. Então, a gente vai mostrar a primeira pergunta, por favor, pessoal. Eu gostaria de saber como que funciona o horário eleitoral, tanto na televisão como na internet hoje, para todos nós. Boa noite, Andréia. Obrigado pelo convite novamente, né? E respondendo a pergunta ali, né, da telespectadora, na verdade, assim, a gente tem algumas formas de propaganda, né, diferentes. No caso, por exemplo, da TV e da rádio, só funciona na forma, né, do que seria a propaganda eleitoral gratuita, né, em que é disponibilizado um tempo conforme a representação, né, na Câmara dos Deputados, né, cada partido ali tem a sua representação, a quantidade, né, de deputados, e com isso é estabelecido o tempo, né, através, a gente utiliza, né, um programa próprio ali da Justiça Eleitoral para já fazer essa divisão do tempo ali certinho, que seria da TV e rádio, né, sendo proibido, né, qualquer forma de propaganda eleitoral na TV e na rádio que não seja gratuita, né, que não seja dessa maneira. Certo. E é diferente no caso da internet, né? A internet a gente teve, né, novas regulamentações, né, que acabaram por, digamos assim, estender um pouco a maneira, né, que a propaganda na internet é feita, mas no geral o que a gente tem, né? Primeiro a gente tem que diferenciar o que seria essa propaganda de acordo com o alcance dela. Então não é, por exemplo, o eleitor postou ali na internet falando do candidato a propaganda, não. Certo. Então assim, então tem que analisar caso a caso, né? Mas o que a gente tem é que o próprio candidato ele pode ter, por exemplo, sítios, blogs pessoais, perfis, né, em redes sociais e utilizar, né, a internet para fazer a propaganda, desde que, né, ele não pode, no caso, utilizar provedores de outros países, na hora de fazer impulsionamento também ele tem que utilizar o próprio provedor, ele não pode contratar um provedor terceiro para fazer o impulsionamento, basicamente isso, mas existe sim a possibilidade com um regramento próprio. Ah, perfeito. Então, espero que a nossa telespectadora tenha ouvido a sua resposta. Bem, pessoal, vamos para mais uma pergunta, por favor. Pessoal, libera aí. O que um pré-candidato pode fazer em questões de divulgação antes das eleições? Para esse ano, a gente teve bastante mudança em relação à propaganda eleitoral, né? E uma das principais mudanças foi justamente em relação à pré-campanha, né, de certa forma, né? O que nós temos, né? Atualmente, basicamente, tudo que o candidato poderia fazer na campanha, ele praticamente pode fazer na pré-campanha também, né? Claro, mas sem pedir o voto, sem ter aquele pedido explícito de voto e nem mesmo implícito, né? Atualmente também foi restringido, né? Se der a entender, né? Então, assim, tudo que o candidato não poderia fazer na propaganda, igual, por exemplo, vamos colocar um outdoor, né? É proibido. Ele também não pode fazer esse tipo de campanha ali na pré-campanha, né? Então, isso que é interessante, né? A gente até teve algumas mudanças, né? Por exemplo, o povo até fala da questão da volta do showmício, né? Mas, claro, né, não é bem assim, né, da volta do showmício, mas a gente já tem atualmente, por exemplo, a possibilidade de manifestação em shows, etc., e por isso deu a aparecer isso, né? Mas a gente já tem atualmente uma pré-campanha, digamos assim, bem ampliada, né? Desde que não tenha o pedido de voto, nem implícito nem explícito. Né? Perfeito. Ok, vamos para mais uma pergunta? Estou começando a fazer 18 anos agora, né? E começando a votar, e eu tenho umas dúvidas sobre em lugar de como poder votar. A pergunta, ele está com dúvida porque ele provavelmente nunca votou, deve ser a primeira vez, né? Ele quer saber como consultar, provavelmente, para para votar, né? Os eleitores podem utilizar o aplicativo e-Título, né?
para consultar o local de votação, podem utilizar também o site do TSE ou do TRE, também é possível, né, fazer TRE de Minas, fazer a consulta ali tanto da situação do eleitor, né, se ele está regular, se não está regular, se tem alguma multa, se não tem multa, quanto até o próprio local de votação ele também consegue consultar lá para verificar, né. E aí no dia da eleição basta ele comparecer, né, no local, munido com um documento oficial com foto, né, pode ser o RG, carteira de trabalho, o e-título desde que tenha foto, enfim, né. Então qualquer documento oficial com foto ele consegue ir lá na seção dele, né, e votar ali nos candidatos. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta? Queria saber assim, se tem definição assim de quantas mulheres na política, né, que ir para deputado, senador, estudante, aquela quantidade, né? Então, para as mulheres, eu também queria saber assim, se tem uma quantidade, né, assim, específica do total, né, das mulheres ser, né? Provavelmente ela deve estar querendo saber a quantidade de mulheres candidatas, política, né? Sim, na verdade, assim, para a questão de eleitas, né, claro, a gente não, atualmente não tem esse quantitativo, mas de candidato a gente teve também algumas das alterações que teve esse ano, foram várias, né, foi justamente na questão das cotas, né, digamos assim, para as mulheres se lançarem candidatas só que qual que é o detalhe, né? A gente até já teve esse tipo de cota anteriormente, tinha um quantitativo mínimo, esse quantitativo foi aumentado, não lembro agora se para 30%, 50%, mas foi aumentado esse quantitativo. Só que o que a gente tem, né? Atualmente a nossa preocupação é muito mais dar uma efetividade a isso também, né? Porque anteriormente a gente já teve, né, alguns desses sistemas, mas o que acontecia no geral é que a mulher, de repente, ela lançava a candidatura, entre aspas, não digo como uma laranja, né, mas assim, lançava a candidatura apenas para preencher as cotas, preencher né? as vagas. Então o que você via é que não tinha uma propaganda, não tinha, né, um comprometimento, não tinha gasto, não tinha comprometimento, não tinha nada, né? Então nesse caso, essa resolução nova, ela veio também para combater isso, né? Então assim, não basta mais lançar ali a candidatura da mulher, né? Tem que realmente dar uma efetividade ali naquilo, justamente para aumentar, né, o papel da mulher na política. Inclusive, muitos partidos criaram a parte mulher nos partidos, né? Que fica só por conta das mulheres, né? Por conta disso, né? Sim, porque está tendo, na verdade, né, não só entre os partidos, mas no próprio judiciário, no geral, está tendo, sim, essa visão de uma participação mais ampla da mulher ali na política, né, da importância disso. Então, os próprios partidos têm tentado incentivar, os próprios tribunais também têm tentado incentivar, justamente por isso, né? E a gente vê que espero, né, que a gente veja realmente uma efetividade nisso, né? Perfeito. Gustavo, a gente vai estar sempre te chamando para vir aqui esclarecer essas dúvidas. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Você é sempre bem-vindo, as portas estão sempre abertas. Obrigado. Obrigada a você.